Olá, turma, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para ensinar vocês hoje mais uma aula de história e hoje com o tema Revolução Industrial. Então vamos viajar lá no passado, no século XVIII, onde se iniciou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial se iniciou na Europa, no país Inglaterra. A Inglaterra ela é considerada o berço da industrialização, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu quero mencionar aqui para vocês as características gerais, tá? Para nós iniciarmos, eu quero mencionar as características gerais da Revolução Industrial. Bom, sendo elas como a produção industrial em larga escala voltada ao mercado mundial, nós temos também aí a especialização de tarefas, nós temos um uso intenso aí de máquinas de mecanização da indústria, nós temos a relação social entre burguesia e proletariado, tá? Ou operário, como você quer entender. Nós temos também um sistema econômico capitalista industrial, nós temos as construções de estrada de ferro, onde a locomotiva, vagões, navios e máquinas industriais foram sendo construídas, tá? Nós temos aí agora, pessoal, para iniciarmos, eu quero falar para vocês sobre as etapas da industrialização. Primeiro, artesanal. Como que era o sistema artesanal? Era quando o artesão, ele tinha um domínio, né, de toda aquela produção. Desde lá da matéria-prima, estado bruto, até o final da produção. Tudo bem? Esse era o trabalho artesanal. Mas nós temos a manufatureira. O processo manufatureiro era aquele trabalho onde o artesão, ele se reunia, os artesãos se reuniam, né, em oficinas e ali era dividido tarefas, havia-se uma divisão de trabalho. Porém, o instrumento de trabalho eram manuais, né? Continuavam ainda sendo manuais, com o ritmo da força humana, tá? Mas já havia-se uma mudança, no caso, a divisão de trabalho. Então, não estava na mão só de um artesão, como lá no artesanal, mas já sim em um grupo, tudo bem? Esse é o trabalho manufatureiro. Nós queremos também dizer a outra etapa, como a mecanização. A mecanização, ela já entra com o uso de máquinas a vapor, né, impondo um ritmo de trabalho operário. Aí os operários já tem um novo nome, né, já não é mais artesão, é operário, com uma especialização naquela produção. Então a produção também já começa a aumentar aí, porque já tem o uso das máquinas, tudo bem? Bom, eu quero dizer para vocês que a primeira máquina que foi inventada, né, a primeira máquina industrial que foi inventada, foi em 1698 por Newcomen, tá? Esse homem, ele inventou, né, uma máquina que drenava toda a água que estava acumulada ali nas minas de carvão, tá? Essa daí foi a primeira máquina a vapor, movida a vapor, tudo bem? Bom, eu quero dizer para vocês, já teve uma revolução aí, né? Já houve uma revolução. Então, essa revolução, ela entra, tá? Com alguns financiadores. Quem eram esses financiadores? Onde iniciou a Revolução Industrial? Não foi na Inglaterra? Então, foram os ingleses que são considerados pioneiristas da industrialização, onde houve-se um acúmulo de capital, houve-se aí a lei de cercamento, né? Onde também houve uma disponibilidade da mão de obra, onde esse trabalho todo era feito nas jazidas de minérios, né? A jazida de minério teve uma grande função para que as primeiras máquinas começassem a ser aí transformada para melhor, trazendo uma produção maior. E também, graças aos ingleses, né, a esses pioneiros, que houve-se um desenvolvimento tecnológico muito grande, tá? Bom, eu quero mencionar para vocês agora as 3 fases da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela passou por 3 fases. A primeira iniciou
em 1760 a 1860. Só que nesse período da primeira Revolução Industrial, as primeiras indústrias que foi aí movido a vapor, só ficou sendo limitada na Inglaterra, não saiu da Inglaterra, né? E as primeiras indústrias, as primeiras produções ali foram através da indústria têxtil, porque na Europa, tá, havia-se muita domesticação de ovelhas, então eles já aproveitavam toda aquela lã para fazer, né, o processo aí da indústria têxtil. Nós temos também na primeira Revolução Industrial a máquina a vapor, ó, já, a de carvão e a de ferro. Depois nós temos aí na segunda Revolução Industrial, né, que foi de 1860 a 1900, onde se espalhou a Revolução Industrial. Já não só mais ficou na Inglaterra, mas sim expandiu por toda a Europa, para os outros países da Europa, e aí veio para a América e também foi até a Ásia. Então houve-se uma grande expansão, um grande desenvolvimento aí nessa parte industrial, tá? Onde houve-se uma inovações tecnológicas no aço, na eletricidade e também no petróleo. Também teve um desenvolvimento na telecomunicação. E, por incrível que pareça, as indústrias de telecomunicação deste período, o que acontece? As mulheres já começaram a ser valorizadas, o trabalho delas passaram a ser mais valorizado, onde elas faziam trabalho de telemarketing como hoje, entendeu? Elas já trabalhavam na rede de telefonia lá nessas indústrias, tá bom? A terceira fase, a terceira revolução industrial, foi em meados, né, do século XX, onde essa revolução ela traduz-se pelo impacto de tecnologia na confecção, né, na criação de microcomputadores, de microeletrônica e também na função robótica e na engenharia, tá? Então essas três fases aí da Revolução Industrial, você percebe-se que houve-se transformações, houve-se mudança, onde a produção, né, de qualquer matéria-prima, né, viessem a ter aí um número maior de produção, tá? Bom, eu quero falar agora para você que dentre todo esse processo da Revolução Industrial, né, porque quando a gente fala de revolução, a gente fala de mudança, a gente fala de transformação, nós tivemos aí alguns impactos, né, do avanço da industrialização. Nós temos, primeiro que eu quero mencionar nessa aula, é o trabalho infantil. Eu vejo como uma desvantagem na industrialização, né, e é considerada uma desvantagem, porque onde as crianças, elas iam, né, para as indústrias trabalhar, ao invés de estudar. Havia-se a força do trabalho, né, infantil, onde os pais acabavam levando eles para as indústrias para trabalhar, né, e deixando a coisa mais importante que era os estudos. Tá? Então isso é uma desvantagem da tecnologia e da industrialização. Nós temos o segundo, que eu vejo como vantagem, o trabalho feminista, tá? O trabalho das mulheres aí nas indústrias, onde elas entraram em ação e passou a ser valorizada, tá bom? Depois nós temos aí como desvantagem do avanço da industrialização, as altas jornadas de trabalho, onde os trabalhadores, eles trabalhavam mais de 8 horas por dia, né? Ultrapassava aí, chegava ao trabalho de 12 horas por dia. Tinha pessoas que viravam a noite trabalhando, tudo para poder ter uma renda salarial, para sustentar a família. Então os operários iam e trabalhavam, né? Não recebiam por essas horas extras, tá? Então isso daí é uma desvantagem. Mas logo lá na frente acontecem as lutas de classe. O que é essas lutas de classe? Onde entra a luta da burguesia com o proletariado. Ou seja, a luta constante entre, né, a burguesia, que era o dono das indústrias, né, contra os operários. Por quê, professora? Porque
a classe da burguesia, eles não queriam pagar as horas extras. Uma delas, né? Não queriam pagar as horas extras, fazendo com que os operários começassem a se manifestar, a se revolucionar. Então, eles iam para as ruas, né? Faziam até mesmo greve. Você tem aí a história aí do período aqui no Brasil mesmo, já ocorreu isso daí, uma luta de classe entre operários e burguesia, onde no período de Getúlio Vargas mesmo, onde a industrialização aqui no Brasil começou a ser desenvolvida, os operários, eles foram para as ruas, né, fizeram manifestações, se revolucionaram com aquela situação que eles estavam vivendo, trabalhando altas horas de trabalho, né, aí, de jornada de trabalho, sem ter as suas horas extras sendo pagas. Então, muitas das vezes aconteceu isso daí, não só lá, né, na Europa, mas aqui no Brasil e por toda parte do mundo. Como eu falei para vocês, que a Revolução Industrial ela começou a ser expandida aí, né, a partir da segunda Revolução Industrial, não só na Europa, mas na América, na Ásia, tudo bem? Então, gente, nessa aula de hoje você entenda, né, a Revolução Industrial dentre essas características que foram mencionadas, tá? Para que hoje nós tenhamos aí essas altas tecnologias, houve todo esse processo, houve lutas, houve injustas causas aí, como a gente fala do trabalho infantil, tudo bem? Então, que você agora possa pegar o seu caderno, dentre as lições que tem, tá? E vocês façam aí as lições das páginas que estão sendo pedidas, tudo bem? Temos aí as lições da página 36, 37, 39, 42, 46, 48 e 49. Façam essas lições, tá bom? E aí, na nossa videoconferência de história, nós iremos fazer a correção. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau.